Boa noite, meus amigos. Vamos para mais uma edição do Clube do Nervo, aqui no Centro de Estudos do Hospital Copstar, na Zona Sul do Rio de Janeiro, aqui em Copacabana. É um prazer estar aqui não só com os colegas aqui presentes, mas também com vocês que estão nos assistindo, acompanhando essas edições do Clube do Nervo. E nós agradecemos muito, porque sem vocês, sem essa participação, a gente acaba não aprendendo. E o aprendizado é sempre renovado quando a gente tem um assunto novo e ocorre um debate aberto, tranquilo, sem compromissos maiores, digamos assim, do Magister Dix. O importante aqui é a prática, é o que se faz no dia a dia, diante dos conhecimentos atuais em diferentes segmentos da neurologia e neurociências. Nesta edição, nós teremos a participação na coordenação comigo da professora Karina Lebeis, que é professora de neurologia da Universidade do Rio de Janeiro, militando ali no Hospital Gafreguini, com outros queridos colegas também naquela instituição. Instituição essa que, para mim, tem um valor enorme, porque foi lá que eu fiz minha graduação, e de lá saíram vários e muito bons neurologistas. Então, agradeço a Karina essa colaboração no convite que fez às demais colegas. Gostaria também de agradecer ao Copstar, à Rede DOR, de nos oferecer toda essa infraestrutura para as nossas edições do Clube do Nervo. Sem isso, nós não poderíamos de jeito nenhum fazer o nosso trabalho aqui com o intuito de trazer sempre algo de novo. Agradecer ao Dr. Pantoja, que coordena todo o centro de estudo da região aqui sul do Rio de Janeiro, a Raquel Mendes, que faz o pôster, os convites, agradecer também o Bernardo, que faz a edição para o YouTube, e hoje nós temos na mesa de som e imagem o Rickey. Então vai ser uma noite muito especial, até porque 12 de junho, Dia dos Namorados. Então vamos namorar um pouquinho um tema que é por demais interessante na prática neurológica. É uma doença rara, mas é sempre um desafio no diagnóstico. Nós, então, teremos a doutora, a professora Karina Lebeis, que vai apresentar a equipe aqui do Hospital Gafreguini, da Unirio, e que contará conosco nessa noite para um debate sobre temas, ou sobre tópicos, melhor dizendo, específicos, no tratamento da atrofia muscular espinhal, conhecida como AME. Eu não gosto desse nome AME, todo mundo sabe disso, né? Porque AME vem de amor, né? Então AME seria melhor a gente usar a sigla inglesa Spinal Muscular Atrophy, como todo mundo usa no mundo todo, né? É que nem CIDP chamar de PDIC, eu prefiro CIDP, que até no Japão se usa a língua inglesa. Mas, enfim, são preferências e isso a gente não pode, de modo algum, contradizer os contrários, mas eu prefiro chamar de SMA do que de AME. Karina, por favor. Primeiramente, né, boa noite a todos. Eu queria agradecer ao professor Osvaldo pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho desse assunto que me interessa bastante, né? Não posso deixar de agradecer também ao Hospital Universitário Gafreguini, que é a minha segunda casa, talvez primeira, porque eu acho que eu passo mais tempo lá do que na minha própria casa, né? Queria agradecer também a Casa Hunter, que me apoia nesse trabalho de acompanhamento dos pacientes com doenças raras, e a equipe multidisciplinar que me dá suporte lá também no hospital para atendimento dos pacientes. Aqui eu tenho duas representantes, né? A Vivian, a fisioterapeuta, a Débora, que é a fono, mas a equipe é maior do que isso, né? E a gente só consegue fazer um bom trabalho porque a gente trabalha realmente em equipe, né? É um trabalho conjunto mesmo. Então eu vou falar um pouquinho com o objetivo, né, dessa aula. É bem resumido, eu vou fazer só uma contextualização do assunto, né? E vou contar com a participação dos presentes aqui e daqueles que estão nos assistindo para que participem, interajam, porque eu acho que o mais importante dessa aula de hoje não são nem os slides, mas a discussão final, que a gente vai poder trocar bastante informação. Então, aqui só para reforçar, meu nome eu sou a doutora Karina Lebeis, né? A gente conta aqui com a participação hoje também da doutora Júlia Valeriano, neuropediatra, que também está atuando no tratamento dos pacientes com doenças raras e que tem experiência no tratamento da atrofia muscular espinhal.
A doutora Débora Salles, que é a fonoaudióloga, né, como eu já citei aqui, que trabalha com a gente lá no ambulatório, atendendo os pacientes com doenças raras. A doutora Vivian, que faz a parte da fisioterapia respiratória dos nossos pacientes, não só com atrofia muscular espinhal, mas com as outras doenças raras de comprometimento respiratório, e que é a coordenação principal do professor Oswaldo Nascimento. Você consegue? Não. Está funcionando a... Sim, mas agora foi. Não está indo, não. De qualquer forma, eu vou, enquanto ele prepara aí, eu vou falar a importância, né, da gente estar falando desse tema hoje. Então, é uma doença rara, tá? Principal causa genética de mortalidade neonatal. A herança dessa doença é autossômica recessiva em 95% dos casos, e essa herança resulta, né, essa alteração genética, ela resulta em deleção ou mutações de ponto, na maior parte dos casos deleções, no gene SMN1, tá? Que é responsável pela produção de uma proteína chamada de proteína de sobrevivência do neurônio motor. Por isso, a principal manifestação da doença é o acometimento motor. A gente vai entender topograficamente no sistema nervoso onde essa proteína atua. Ela tem acometimento multissistêmico e a gravidade é variável, dependendo da idade de início dos sintomas, do número de cópias de SMN2 que o paciente pode ter e de outros fatores que a gente vai ver ao longo dessa apresentação. Ela é classificada em cinco tipos, né? Que vai depender, o que a gente se baseia para classificar o paciente em determinado tipo, a idade de início dos sintomas e a máxima função motora atingida. Então, é através desses dois marcos que a gente vai classificar a apresentação do paciente. E o que é mais importante para essa discussão de hoje, não vou nem dizer aula, né, mas para a discussão de hoje, é que atualmente existem tratamentos para essa doença, né? Então, a gente tem basicamente 3 tratamentos, são tratamentos caros, são tratamentos que, como qualquer outro, tem efeito colateral, então tem as indicações precisas, isso é que é o mais importante da gente discutir hoje, tá? Eu vou me limitar em falar terapia gênica, porque se Zolgensma é difícil, se eu errar, Júlia, você me ajuda, Onasemnogeme aberpavovec. Isso aí. Então, terapia gênica, que eu vou sempre me referir como terapia gênica, o nusinercena e o Rigiplam, que são os medicamentos que a gente vai abordar basicamente hoje. Mas não adianta falar do medicamento se a gente não falar da fisiopatologia, do porquê que a doença acontece. Então, a gente vai precisar de um pouquinho de genética aqui, eu vou fazer de forma bem simplificada, tá? Então, a gente tem o gene SMN1 e o gene SMN2. Os dois são ou seriam responsáveis por produzir uma proteína funcionante, tá? O que acontece? A gente está falando aqui, ó, do cromossomo 5, tá? A gente está lá no cromossomo 5, no braço longo do cromossomo 5. E nós temos ali o gene SMN2 e o GSMN1. O que difere um do outro? A simples troca de uma base nitrogenada, tá? Então, a troca dessa base nitrogenada faz com que o gene SMN2 não seja capaz de produzir a proteína SMN funcionante, tá? Então, o que acontece aqui é que o gene SMN1 produz 100% das proteínas funcionantes. Já o gene SMN2, apenas 10% das proteínas são funcionantes. O restante, os 90%, são proteínas que a gente diz que são truncadas e que elas perdem a função e a sua morfologia assim que são produzidas. Então, isso aqui é muito importante. Por quê? Porque o paciente com atrofia muscular espinhal, ele não tem funcionante o gene SMN1. Então, as proteínas funcionantes são provenientes desses 10% de SMN2 que o paciente tem. E ele pode ter algumas cópias, né, do gene SMN2. Então, a deleção em homozigose do gene SMN1 resulta na atrofia muscular espinhal. E o número de cópias de SMN2 é um marcador prognóstico, a gente vai ver mais para frente. E por que essa proteína é funcionante? Então, ela vai atuar basicamente nesse eixo aqui, cordão anterior da medula, corpos celulares do neurônio motor e no funcionamento de todo esse circuito até a contração muscular. Então, vamos dizer assim, o bom funcionamento da sinapse, prevenindo a hiperexcitabilidade do corpo celular do neurônio motor,
na saúde aqui dos miócitos. Então, a proteína tem uma função bem abrangente na contração muscular. Como uma doença do cordão anterior da medula, o que a gente espera de sintomatologia? E é nos casos em que a gente vai pensar em atrofia muscular espinhal. Naqueles pacientes com fraqueza muscular progressiva e atrofia, principalmente com hipo ou arreflexia. Tá? Então, é o perfil de paciente que a gente está atento para pensar em investigar atrofia muscular espinhal. O acometimento geralmente é simétrico e predominante da musculatura proximal, como característica de uma doença do cordão anterior da medula. Pode haver comprometimento da musculatura axial, intercostal e bulbar. Importante aí, então, para a função respiratória, para a gente entender que pode haver o comprometimento da função respiratória. Dependendo da idade de início e da intensidade de acometimento motor, ela vai poder ser classificada em 5 tipos, que eu botei aqui bem rapidamente, eu não vou me detalhar aqui, porque o objetivo maior é a discussão do tratamento, mas o que define, né, o tipo é a idade de início e o marco motor que o paciente consegue atingir. Então, se ele senta, se ele anda, isso a gente vai ver um pouquinho mais detalhado aqui na frente. Então, a atrofia muscular espinhal tipo 0, a Júlia depois, se quiser falar um pouquinho, né? É o paciente que ele é diagnosticado ainda na vida intrauterina. Geralmente é um familiar que já tem o diagnóstico e que aí suscita essa necessidade de investigação. Então, a gente chama e classifica como atrofia muscular espinhal tipo 0. A atrofia muscular espinhal tipo 1 é a mais comum, tá? É o paciente, é o bebê que nasce com flacidez, né? Com respiração paradoxal, por fraqueza da musculatura intercostal e relativa preservação do diafragma. Ele pode ter dificuldade de deglutição, fasciculação de língua, então é uma manifestação clínica assim, rica, né? E o que marca essa classificação é quando os sintomas se iniciam antes dos 6 meses de idade. E o marco do desenvolvimento, né? Esses pacientes não sentam. Não sou eu, foi... Deixa eu voltar aqui. Um problema aqui do computador, mas se o senhor quiser, eu posso ir falando. Então, é a forma de apresentação mais comum, tá? A segunda forma de apresentação é a atrofia muscular espinhal tipo 2, né? O que caracteriza esses pacientes? Esses pacientes, eles conseguem sentar, mas eles não adquirem capacidade de andar. Então, é o marco do desenvolvimento que mostra para a gente que esse paciente deve ter a atrofia muscular espinhal tipo 2. Sim, mas acelerou sozinho, sem eu... Foi até o final. Já os pacientes com atrofia muscular espinhal tipo 3, eles são capazes de andar, mas eles podem perder a capacidade de ambulação ao longo da vida, né? Um aspecto muito importante dos pacientes com tipo 2 é a escoliose grave que eles podem adquirir, e isso é um aspecto importantíssimo da gente pensar em relação ao tratamento, tá? Que a gente vai ver ali para frente. Então, vamos voltar onde a gente estava. Isso aí a gente já abordou, é até uma oportunidade de rever. Então, a gente estava aqui. No tipo 2, tá? Então, tipo 2, eu botei essa representação aqui, é o paciente começa os sintomas entre 6 meses a 18 meses, tá? E, de marco do desenvolvimento, eles sentam, mas não andam, tá? O tipo 3, então, é o paciente com mais de 18 meses, o início dos sintomas ocorre depois dos 18 meses de idade, e eles adquirem capacidade de deambular, mas ao longo da vida perdem essa capacidade. E a atrofia muscular espinhal tipo 4 é o paciente adulto que tem uma expectativa de vida normal, a gente vai levar isso em consideração na decisão de tratar ou não tratar, a gente vai ver isso mais para frente. Acho que cada um vai também criando a sua resposta, né? Como é que é feito o diagnóstico? Análise genética. Antigamente, a gente tinha que fazer a biópsia, e hoje em dia a gente sabe que não é necessário chegar ao ponto da biópsia. Então, o paciente com suspeita, fraqueza, atrofia, hipo ou arreflexia, a gente pede um exame genético, que
mais especificamente e melhor nesse caso é o MLPA, que é o exame genético capaz de detectar as deleções. E aí a gente tem duas situações, três, na verdade, né? Ou o resultado vem sem cópias de SMN1, e aí a gente vai fechar o diagnóstico de atrofia muscular espinhal. O paciente pode vir com 2 cópias de SMN1, e aí ele não tem atrofia muscular espinhal, mas pode acontecer dele ter uma cópia do SMN1. E aí, a gente precisa, né, que o paciente não tenha cópias. Então, o raciocínio é, será que nessa cópia ele tem uma mutação de ponto que o MLPA não é capaz de detectar? Então, aí a gente pede o sequenciamento gênico para detectar a alteração e aí, assim, poder fechar o diagnóstico. Como é uma doença que pode comprometer o movimento, né, a função motora, a gente tem que pensar em quais situações isso pode impactar. Então, o paciente pode ter manifestações respiratórias, manifestações gastrointestinais e nutricionais, e o comprometimento ortopédico, principalmente com a escoliose. Por isso que essa é uma doença multissistêmica e que não é uma doença do geneticista, do neurologista, do ortopedista, é uma doença do conjunto de especialistas, né? Então, a gente tem que atuar em conjunto no manejo desses pacientes. Estou falando muito rápido? E aí, o que é mais importante? Eu acho até que eu estava falando um pouquinho rápido, porque eu queria chegar aqui. Então, o que a gente tem que pensar em relação ao tratamento? O paciente tem uma alteração no SMN1 e ele só depende do gene SMN2. Como que a gente pode tratar isso? Ou a gente vai atuar modificando o SMN1, ou a gente vai atuar no que existe ali de SMN2. E foi assim que foram feitos, né, os estudos para a descoberta de uma medicação específica. Então, o que atua no gene SMN1? A terapia gênica, tá? Então, a terapia gênica ela é mediada, né, por um vetor viral, tá? Que vai atuar lá no SMN1. Para SMN2, com a atuação no SMN2, a gente tem o nusinercena e o risdiplam. Quando que a gente vai indicar determinado tipo de tratamento? Então, basicamente, a gente vai abordar mais detalhadamente isso, a terapia gênica para pacientes com menos de 2 anos, e é uma medicação intravenosa, dose única. E aí eu preciso falar para a gente contextualizar e vocês terem base para a discussão. Preço em torno de 6 milhões, a última pesquisa que eu fiz. Não sei se está adequado esse valor, mas é a última pesquisa que eu fiz. Uma dose única na vida, tá? Nusinercena é uma medicação intratecal, ela, por bula, né, pode ser prescrita para criança e para adulto. Um frasco, em torno, se eu não estou errada também, em torno de 200 mil, 200 a 300 mil. 160. Aí tem um descontinho, né, pela quantidade também de medicamentos que são solicitados de uma única vez. Entendi. E o risdiplam em torno de R$80 mil. É uma medicação via oral, de uso diário, mas com esse valor aí de R$80 mil, tá? E é prescrito geralmente para crianças com mais de 2 meses, mas isso deve mudar em bula. Possivelmente isso vai mudar para a partir do nascimento, tá? Nusinercena e risdiplam são oligonucleotídeos antissense. São conjuntos de bases nitrogenadas que não são capazes de produzir proteínas e que têm uma composição que é complementar ao sítio de mutação lá no SMN2. Então, elas vão direto atuar ali no gene SMN2. Nusinercena, por ser uma molécula grande, ela tem que ser feita intratecal, no sítio mesmo de atuação. Já o risdiplam é uma medicação que surgiu depois, menor, e que atravessa a barreira hematoencefálica, então você pode fazer por via oral, tá? Existem questões muito importantes a ser são relevantes, né, na decisão do tratamento. Por quê? Terapia gênica tem alguns efeitos colaterais, alguns casos de plaquetopenia grave, uma microangiopatia trombótica, e que necessita de tratamento, muitas vezes é feito corticoide antes, às vezes o paciente precisa de plasmaférese durante essa evolução. O nusinercena, por ser intratecal, pode causar uma meningite asséptica, dor no local da infusão,
Eu vou mostrar um caso bem rapidinho aqui de uma paciente que fez e não tolerou o tratamento. E o risdiplam também tem seus efeitos colaterais que devem ser levados em consideração. Rasgo cutâneo, febre, artralgia, infecção do trato urinário. Então, a gente tem que pensar bastante na hora de escolher o medicamento. Esse, eu acho que não vai passar ali, porque eu troquei de computador, mas o vídeo não vai passar. Mas tudo bem, não tem problema não. Isso daqui é uma paciente lá do ambulatório, tá? São fotos, né? E era um vídeo aqui da tomografia em 3D da paciente, mostrando uma coluna difícil, uma paciente que tem lordose, que tem escoliose. Ela tinha que fazer as infusões guiadas por tomografia e eram vários, não sei o termo técnico que a gente fala, mas vários disparos da tomografia, radiação o tempo todo, né? Ela ficava a manhã inteira para fazer a infusão. Ela não tolerou, tinha muita dor local e não tolerava a posição que era feita a medicação. Então, só para vocês terem uma noção da angulação, geralmente a gente faz perpendicular, né? E só para ter uma noção aqui da angulação que era preciso fazer essa infusão. E aí que é a parte mais importante, que eu acho que é mesmo a aula em si. O que eu falei até agora foi só para basear a discussão e para que todos possam acompanhar. Quando que a gente vai iniciar o tratamento, né, do paciente? A gente vai indicar para todos os casos? Já ficou meio óbvio que não, né, que a gente tem que selecionar adequadamente os pacientes. Tudo bem, resolvemos começar. Qual medicamento a gente vai escolher? A gente tem 3 medicamentos, né? Então, isso é uma questão que eu queria colocar aqui para a gente discutir. O custo disso, né? O quanto caro é isso, né? Tanto para o sistema público, para o paciente em si. Então, é uma coisa que deve ser levada em consideração quando se decide tratar. E como deve ser feito o acompanhamento desses pacientes, né? A gente vai tratar, mas baseado em quê? O que a gente vai levar em consideração para ver se o tratamento está sendo adequado, se está tendo resposta, né? O que esperar do tratamento? A gente quer a reversão completa dos sintomas? No mundo ideal, sim, né? Mas pegando um paciente que já tem um pouquinho mais, um adolescente, que já tem muito tempo de doença, a gente vai conseguir reverter tudo? Não. Então, a gente consegue estabilizar. Estabilizar é uma resposta, né? Então, isso é uma questão que a gente tem que também levar em consideração. Em que situações a gente vai interromper o tratamento? É um medicamento caro, é um medicamento que tem efeito colateral, a gente vai deixar assim indefinidamente? Tem algum critério para a gente utilizar? Não, agora eu acho que esse paciente eu vou suspender a medicação? Tem, né? Questionável e tudo, mas tem. E como deve ser feito o acompanhamento multidisciplinar, né? Que é muito importante. A gente viu que é uma doença multissistêmica, né? O tratamento, as medicações, as drogas, vamos dizer assim, modificadora de doenças, elas não são curativas, né? O paciente precisa de um acompanhamento a longo prazo para também se somar o efeito do tratamento desse paciente, o acompanhamento multidisciplinar. Eu tenho algumas respostas aqui, não sei se o professor quer que eu fale ou se o senhor já quer abrir a discussão. Vamos bater um papo, né? Essa é a hora boa. Esse é o momento. Primeiro, excelente sua apresentação. Não, você falou que tinha. Falou e disse, né? Que isso é que é importante. Eu acho. Então vamos lá. Você pode voltar ao último slide? Foi uma falta Não, grave. depois de volta. Podia voltar ao último, não, deixa aquilo para o final. Deixa para o final. Volta ao último slide, coloca o último slide, mas sem colocar o último tópico do slide. Não, esse volta umzinho. Volta umzinho. Esse aí. Não. Não. Mais um. Isso aí. Tá ótimo. O nosso bate-papo, então, vai começar exatamente com essas questões, né? Eu acho que ficou muito claro que é um tratamento, quer dizer, o porquê do tratamento, quer dizer, você mostrou isso muito claramente, e toda vez que a gente tem um tratamento em neurologia, qualquer doença, né, em qualquer especialidade, a gente tem que pensar o tempo em que o problema existe. Pode ser uma miocardiopatia, pode ser qualquer doença crônica. Você, ao intervir, quanto mais precoce, melhor essa intervenção. Então, essa questão, quando iniciar, eu já acho uma coisa da maior importância, né? Então, vamos conversar, dar uma chegadinha aqui, Júlia, que é a neuropediatra, né? E vamos conversar com ela, bater um papo aqui conosco, Júlia. E aí, Júlia, quando você acha que a gente deve começar? Vamos olhar lá para a câmera? A câmera. Isso, aqui é lá do fundo, lá no fundão. Assim, no paciente
assintomático, no paciente pré-sintomático, quando a gente fecha um diagnóstico de atrofia muscular espinhal do tipo 1 ou do tipo 2, né, o mais precoce possível que a gente começar, a gente está salvando ali função neuronal, né, especialmente quando a gente fala de AMI tipo 1, a gente está falando de um paciente que a doença não começa no nascimento, né, você já começa a ter sofrimento neuronal ali desde a vida intrauterina, então você já começa tendo algum efeito ali de doença desde o nascimento, né? O paciente com AMI tipo 1A, né, as formas mais graves neonatais, o paciente ele já nasce muito hipotônico, ele já nasce, o tipo 0, ele já nasce com artrogripose, então a gente sabe que a doença ela pode ter um efeito intrauterino. Isso, inclusive, é um aspecto interessante. Quando nós não tínhamos todo esse armamentário, não é, de estudo genético, de uma investigação complementar de imagem, etc., era muito mais complicado. Nós sempre usávamos como parâmetro o último trimestre da gravidez, quando o bebê começava a se movimentar menos. Então, sempre pensava na possibilidade de uma doença neuromuscular e, particularmente, a amiotrofia ou atrofia muscular espinhal. Então, essa modalidade 0, tá? Como é que anda isso em termos de tratamento? A gente até recebeu, eu recebi de uma maternidade, né, uma avaliação para saber o que fazer, né, que nasceu lá uma criança que já tinha, já nasceu com fraqueza muscular, estava internada desde o nascimento, não conseguiam dar alta para a criança por questão da parte de alimentação, eu não lembro da parte ventilatória, mas aí eles vieram com o exame colhido para atrofia muscular espinhal e era uma criança com nenhuma cópia de SMN1 e uma cópia em heterozigose de SMN2. Então, na verdade, ela nem tinha critério para iniciar tratamento para conosinersena, né? Nem com risdiplam. Seria um candidato assim exclusivamente para terapia gênica, né? Mas esses pacientes eles ainda aparecem e é difícil assim você iniciar um tratamento nesses casos do tipo 0, porque eles frequentemente eles são mal respondedores das terapias de modificadores de splicing, que são a nusinersena e o risdiplam, e acaba que são pacientes que são mais candidatos para terapia gênica mesmo, porque eles acabam tendo pouquíssimas cópias de SMN2, então a eficácia do tratamento realmente é diminuída. Esse é um grande problema e a grande questão aí é que daqui a pouco a gente vai discutir, né? Mas iniciar o tratamento, a gente sempre fala nas doenças hereditárias, vamos começar a tratar o mais precoce possível, para que a gente não tenha um comprometimento muscular a tal ponto que haja um comprometimento respiratório acentuado. Porque se houver esse comprometimento respiratório muito acentuado, a Vivian vai ter muito mais trabalho, né, Vivian? Não é? Então, o que você... Pode passar só um instantinho. O que você, quer dizer, na coorte, aliás, fazer uma pergunta a vocês, já que são do mesmo time, né? Quantos pacientes vocês têm com atrofia muscular espinhal lá no Gafure? Que a gente está acompanhando no momento, boa noite a todos em casa, que a gente está acompanhando no momento em torno de 30 pacientes. Nós não temos uma população pediátrica como ela trabalha, nossa população, a maior parte, 60% a 70% deles, AMI tipo 3, temos poucos casos de AMI tipo 2 e 2 casos de AMI tipo 4 em acompanhamento. Perfeito. Então, com relação ao início, né, os AMI tipo 0 e 1, a gente não tem esse acompanhamento lá no ambulatório. Então, a gente vai atender o paciente que já chega para a gente ou em cadeira de rodas, ou que já andou e perdeu a força, ou os poucos pacientes que ainda conseguem chegar caminhando para a gente com uma fraqueza muscular respiratória já leve intermediária, já necessitando de ventilação não invasiva, por exemplo. Existe uma situação clínica que a preocupação com o músculo que está desnervado, né? Sim. Ou aquela situação de que o músculo é quase que hipoplásico porque não tinha uma inervação suficiente, quer dizer, a unidade motora ela não teve um amadurecimento adequado. E como é que deve ser o comportamento do fisioterapeuta, né? Aí, já nessa população, e na população mais jovem ainda? Então, começa você que é mais isso. Você toma conta dos fisioterapeutas quando eles são muito afoitos? Como é que é isso? Pessoal, olha, a fisioterapia é importante, mas a gente tem que lembrar que algumas limitações são
devem ser consideradas, não só diante do fisioterapeuta, mas como do próprio médico assistente, do próprio neurologista, neuropediatra e assim por diante. Não, o fisioterapeuta é fundamental no acompanhamento desses pacientes, assim, sem a fisioterapia, a medicação, assim, ela nunca vai atingir o potencial total dela, independente do número de cópias de SMN2. E o que a gente... É uma dificuldade que a gente tem, assim, de vida real mesmo, assim, de estado do Rio de Janeiro, da gente conseguir fazer o acompanhamento dos pacientes no hospital universitário, mas não conseguir o acompanhamento adequado deles próximo do domicílio, né? E, assim, é aquele paciente que ele frequentemente tem o risco de adoecer com uma pneumonia, com uma infecção viral, que poderia ser uma infecção viral branda numa outra criança de 2 anos, e o que a gente vê acontecer às vezes com paciente com AMI tipo 1 ou tipo 2 é evoluir de forma grave num hospital sem suporte de fisioterapeuta adequado, e aí aquele paciente evolui muito mais frequentemente para um suporte ventilatório invasivo, e aí não consegue desmamar de prótese. Júlia, você fez uma observação da maior importância, porque não adianta só o cuidado do tratamento dentro do hospital, né? Mas sim lembrar que é importante no domicílio. E essa situação da própria sociedade, né, daqueles que circundam a criança com esse tipo de problema, e não terem o cuidado necessário. Porque, como é um tratamento prolongado, tem que haver muito amor, muita dedicação e muito respeito também às circunstâncias, os cuidados em termos de se evitar a contaminação. Isso deve ser um problema, né? Em pediatria, a gente, assim, conseguir evitar que um lactente pegue uma infecção viral é, assim... Não, o que a exatamente. gente consegue fazer, assim, é tentar fornecer o máximo de suporte, assim, de educação da família, de suporte Sim, sim. terapêutico, para que eles saibam reconhecer uma situação de gravidade e procurar, né, fazer as medidas pré-hospitalares e as medidas hospitalares na melhor condição possível. Mas até que ponto, quer dizer, você, diante de uma criança com tipo 1, a doença de Wern-Hoffmann, até que ponto você inicia o tratamento? Você é capaz de chegar assim, não, esse aí não vale a pena tratar. Essa pergunta é um negócio que é fantástico, show da vida, né? A gente sabe que a gente tem um problema gravíssimo, que é a judicialização diante de crianças que vão para a mídia, e a mídia começa a fazer um estardalhaço danado, tá? E a criança já não tem mais músculo, não tem mais nada para responder. Quer dizer, é uma situação bem delicada, mas é uma discussão importante. Eu participo do Conselho Federal de Medicina, da Câmara Técnica de Neurologia e Neurociência, e Neurologia e Neurocirurgia, digo, e lá já tivemos esse tipo de discussão. Inclusive, um professor, que é até padre, uma pessoa com grande experiência, né? Ele até pondera muito quanto a essas indicações, porque são indicações que não vão resultar em melhora clínica, e simplesmente o erário público, quer dizer, é esvaziado com essas múltiplas ações que aí acontecem. Então, é bom lembrar não só o profissional da área de saúde, mas também, ao mesmo tempo, fazer entender às famílias que muitas vezes, não é só para essa circunstância, mas existem várias circunstâncias em que o tratamento que existe pode servir para outros, mas nem sempre para aquele que não vai responder. Como é que isso funciona? Eu acho que é uma coisa que vocês na neuroadulto com certeza têm muito mais experiência e muito mais campo para fazer isso do que a gente na pediatria, que é fazer o paciente entender o limite do tratamento, né? O momento de parar o tratamento. Isso você explicar para um pai, né, de uma criança de 11 meses que o tratamento não vai surtir efeito e que a gente tem que focar em qualidade de vida é muito difícil. Mas, na minha experiência, já tive 2 pacientes que chegaram já em mais de 23 horas por dia de prótese ventilatória em casa e querendo fazer terapia gênica, querendo fazer nusinercena, até na época pré-LME, né? Pré-PCDT, e queria indicação para judicialização dessas medicações, né? O que eu tento fazer é explicar mais uma vez, sempre são pacientes que já passaram por toda essa explicação, né, de aconselhamento genético, de explicar como funciona a medicação, como funciona a doença, né, e assim, fazer um trabalho de educação dos pais
e tentar fazer esse trabalho junto com a família de aceitação, assim, do comprometimento mesmo e do limite da medicação, que, assim, vai ser um estresse para a família, você vai judicializar, vai ficar em cima daquela medicação, vai ficar 1 ano tentando judicializar aquilo, a criança vai ficar estacionada independente, né, muito independente da medicação, se recuperar alguma coisa, vai recuperar muito pouca coisa, e você ainda vai submeter a criança a vários procedimentos anestésicos, vários procedimentos invasivos da injeção intratecal, ou colocar ela no risco de fazer uma hepatite grave, né? Quando você devia estar trabalhando mais, assim, a qualidade de vida daquela criança com aquela família. Maravilha, Karina. Eu vou complementar pela experiência nos pacientes, né, mais velhos, se é que a gente pode dizer assim. A gente pega muito paciente com escoliose grave, né? Às vezes artrodese, que dificulta muito a administração de medicação, no caso da intratecal. E eu tive uma experiência com uma paciente acamada, né? Já dependente de ventilação mecânica 24 horas, né? Tinha artrodese, que não tinha nenhum espaço que a gente pudesse fazer a medicação, e ela queria tratar. Então, foi um caso que não indiquei a medicação, e foi muito difícil essa conversa com ela, porque durante todo o tempo de vida dela, ela não teve uma possibilidade de tratamento, não tinha medicamento, inclusive, e quando surgiu, ela ficou na esperança de tratar. Então, assim, o paciente, quando tem dependência de ventilação mecânica por mais de 16 a 24 horas, até 24 horas, né? Não tem um objetivo, não tem o que você esperar muito do tratamento da parte ventilatória, né? E também a gente leva em consideração, na interrupção do tratamento, o acompanhamento das escalas funcionais. Então, a gente tem que fazer, a gente prescreve a medicação, o paciente tem que ser avaliado a cada 6 meses, a cada 4 meses, das escalas funcionais, que são realizadas por fisioterapeutas treinados, e se a gente não tiver uma evidência de ganho ou estabilização ou perda, né, se o paciente começar a perder pontuação, é um outro critério que a gente tem que utilizar para poder interromper ou até não prescrever a medicação, né? Isso é fundamental, porque a parametrização clínica, na evolução, as escalas, e a própria avaliação de força que o fisioterapeuta nos dá, tendo um contexto multidisciplinar, como você muito bem falou, né? Quer dizer, é uma doença que ela é multidisciplinar e multiprofissional. Quer dizer, multidisciplinar dentro da própria medicina, como também multiprofissional, com fisioterapeutas, com fonoaudiólogos, com psicólogos e assim por diante. Porque imagina você envolver uma família, um indivíduo já adulto, em termos de uma decisão como essa, já com grande comprometimento respiratório. Então, isso a gente vê que a colaboração da fisioterapia é fundamental exatamente nesse acompanhamento, nesse par e passo, assim como também o acompanhamento por parte da fonoaudiologia. Aí, Débora, agora é você. Dá um pulinho aqui para a gente conversar um pouco. A gente sempre brinca muito, né, dizendo, e aí, poxa, quais são os parâmetros que o fonoaudiólogo pode utilizar nas doenças neuromusculares, né? E aí, Débora, qual o melhor deles aí que vocês têm usado ultimamente? Então, no ambulatório, a gente acompanha pacientes adultos, né? E os estudos, eles vêm mostrando que os pacientes com AME, eles são pacientes assintomáticos. Então, quando você faz uma pergunta objetiva para ele, né? Você tem dificuldade para engolir, você tem dificuldade para mastigar, e os pacientes, 90% dos pacientes dizem que eles não têm essas alterações. E aí, por isso, a gente precisa parametrizar e ter exames objetivos para avaliar essas funções, tanto mastigação quanto deglutição. Então, hoje, existem escalas de avaliação de mastigação associadas a medidas objetivas de abertura de boca. Então, os pacientes com AME, eles, de fato, isso a literatura é muito clara em dizer, que eles têm uma redução dessa abertura de boca, principalmente por uma atrofia do pterigóide lateral. Então, ele não consegue abrir a boca. E isso faz com que eles tenham um déficit mastigatório. Esse déficit mastigatório, somado a uma fadiga muscular respiratória, faz com que esses pacientes apresentem um risco maior de aspiração laringotraqueal, e aí esses pacientes apresentam alteração de deglutição. Então, o que a gente mais enfatiza no ambulatório é justamente a função mastigatória. Então, a gente avalia hoje objetivamente a abertura de boca, então com paquímetro digital, para que a gente consiga avaliar.
e a gente avalia força de língua. Então, hoje existe um aparelho, né, que nos dá dados objetivos com relação à deglutição, né? Então, eu tenho medidas de massa e dados normativos de acordo com faixa etária e gênero para avaliar a força de deglutição através da força de língua, né? A língua é um músculo extremamente importante não só para os aspectos de fala, mas principalmente para a deglutição. Então, no ambulatório, os nossos pacientes eles passam por um rastreamento, uma avaliação subjetiva, preenchendo questionários, e a partir disso ele passa por uma avaliação objetiva de mastigação e deglutição. Então, a gente avalia a abertura de boca com paquímetro, avalia força de língua com o IOP, que é um aparelho específico para isso, e a gente ainda faz uma análise acústica da deglutição através de um sonar Doppler, que avalia aspectos relacionados à fase faríngea da deglutição. Então, a gente consegue ver se tem sinais clínicos sugestivos de um padrão acústico de alteração de deglutição e de resíduo faríngeo. E, a partir disso, a gente consegue encaminhar esses pacientes para uma videofluoroscopia ou uma videoendoscopia, que são exames objetivos para fechar o padrão ouro de avaliação de deglutição. Então, hoje o padrão ouro é a soma de uma avaliação clínica mais uma avaliação instrumental. A gente tem uma parceria com o serviço de otorrino lá no hospital. Então, os pacientes que preenchem critérios de risco, a gente encaminha para fazer a videoendoscopia da deglutição lá no hospital mesmo. Isso é excelente, porque vejam que a gente pode ter o paciente como um todo, nesse contexto da neuroreabilitação, né? A gente oferecer a ele a melhor condição possível de uma resposta, não é só o uso do medicamento, mas se não houver esse suporte, a coisa não funciona. Eu não sei como é que está. Henrique, como é que anda aí o chat nosso? Alguma pergunta? Não, nenhuma pergunta por enquanto. Pessoal, porque quando não tem pergunta no chat, é que o pessoal está gostando e não está querendo fazer. Alguma pergunta? Vocês? Alguma questão? Nenhuma pergunta? E a psicóloga, como é que entra nisso, hein? Dá uma chegadinha aqui. Não, esse é meu Deus, não. Chegou, está aqui, tem que participar. Embora não oficialmente no programa, mas já está oficialmente no programa. E aí, como é que ela participa também do grupo, né? Então, isso é fundamental, porque você veja bem, você dizer para alguém que a dificuldade é enorme em termos de você tratar, olha, é pouco provável, é um processo muito difícil. Na prática clínica, nós temos essa dificuldade em várias doenças. E, na realidade, isso você dizer para o paciente, falar para o paciente, deixar tudo no ombro, tá? Ou neurologista, ou do fisioterapeuta, ou do fonoaudiólogo, é difícil. Então, como é que é a coisa? Boa noite. Eu acho que, em primeiro lugar, o psicólogo se especializar, né, conhecer bem a doença, para poder pensar o que a gente pode esperar, né? Pensei muito na família, né, quando ela falou como fazer isso, o suporte, e entender que o foco, então, é muito importante que eles entendam que a qualidade de vida vai ser muito melhor do que a gente pensar em focar essas intervenções, a sujeitar ao bebê, à criança, ao paciente a procedimentos tão invasivos, né? E então esse trabalho com a família, esse suporte com a família, eu penso muito nesse fortalecimento na educação, né? Nesse processo de educação, o que é isso, por que isso? Então, qual é a previsão? Eu tenho esperança, mas vamos ver o que a gente pode esperar realmente, né? Não ilusão. Então, acho que é esse trabalho de acompanhamento, de acolhimento e focar na qualidade de vida, entender, fazê-los entender, ajudá-los a entender que isso é o mais importante. Mas existe uma situação prática que, por exemplo, um americano já tem uma maneira de lidar com o paciente. Eu tive parte da formação na Clínica Mayo, nos Estados Unidos, e a relação médico-paciente não é como a nossa, né? Que ela é repleta de muita emoção, né? Quer dizer, o emocional funciona muito para nós brasileiros, nós latinos de um modo geral. Então, há uma diferença entre uma situação e outra. E como isso, eu ainda há pouco estava fazendo um comentário da mídia, né, televisiva, por exemplo, que faz aquela onda toda, e fica todo mundo com peninha da criança. Quer dizer, eu digo isso, pelo amor de Deus, entendam que é uma questão muito prática e objetiva, para se evitar, como a doutora falou, problemas em termos de você colocar ou submeter uma criança a um tratamento, a uma série de procedimentos que simplesmente vão aumentar o sofrimento dela e ela vai acabar caminhando para o êxito letal.
Eu acho que isso realmente ninguém merece. Quer dizer, a maneira como nós interpretamos isso, né? O cuidado da avaliação. Exatamente, exatamente. Essa... Né? É uma esperança que a família cria em cima do remédio que é inatingível, porque essa criança não vai voltar, não vai regredir. Né? Difícil de lidar, muito difícil. Para a psicologia é essencial nesse processo. Eu acho muito importante Isso. essa questão da decisão compartilhada, né? Então, assim, é uma questão técnica, embasada, por isso toda a equipe, inclusive o psicólogo, tem que conhecer muito bem da doença, para que se possa decidir junto. Eu tenho a técnica, eu tenho a emoção, eu tenho o que eu quero que meu filho passe, eu tenho a esperança, mas então vamos juntos, equipe, família, né, e paciente em alguns casos, decidir esse plano de tratamento, né, para ver o que é viável e o que é possível, né. Não, isso é da maior importância. Vocês vejam que, de repente, o grupo realmente tem que ser multiprofissional e multidisciplinar para cuidar desse grupo de pacientes. Qual medicamento escolher? E aí, Karina? Aí tem uma série de situações, né, que eu vou fazer um bate-bola, vamos dizer assim, com a Júlia, porque a gente vai ter que trocar muito nesse sentido, porque a gente tem que levar em consideração a idade do paciente, o marco do desenvolvimento, o grau de evolução da doença, as limitações, por exemplo, de aplicação da medicação, né? Na minha parte, né, que vejo os pacientes já adultos, né, e crianças com AME tipo 2, tipo 3, o que eu observo é o seguinte, a gente tem que primeiro conversar com o paciente. A escolha do medicamento não se baseia só na visão do médico, né? Se baseia na visão do médico, na visão do paciente, quando ele pode decidir e escolher. Então, por exemplo, um aspecto que é importante levar em consideração é o impacto do Risdiplam na fertilidade masculina. Então, o que a gente vê é que os pacientes, e isso não é, assim, estou até aproveitando o Dia dos Namorados para falar disso, os pacientes, eles têm lá seu namorado, sua namorada, seus desejos, né, de formar a família, e isso, aliás, o aconselhamento genético é importantíssimo na doença, né? Tem a questão da fertilidade masculina que a gente tem que conversar, e que tem que ser levada em consideração. O nusinercena, por sua vez, os pacientes com coluna difícil, que chegou muito para a gente, e aí tem um aspecto também que a gente tem que levar em consideração e se discutir, a indicação ou não de fazer a cirurgia, a artrodese, né? Porque tem o nusinercena agora, que é intratecal, a gente não vai mais pedir avaliação para correção da coluna. Vai, claro que vai, porque a escoliose grave causa limitação, causa restrição pulmonar. Mas a gente tem que ter o cuidado de pedir aquela janela lá entre L3 e L4, ou um pouquinho mais abaixo, para que em algum momento a gente possa fazer a medicação. Às vezes o paciente começa com o Risdiplam, medicação oral, e é preciso trocar a medicação. Então, pode fazer a cirurgia da coluna? Pode, mas tem que ter esse cuidado de pedir a janela ali para que a gente possa aplicar. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, falando do paciente adolescente, né, adulto, a expectativa com a família, isso tem que ser conversado. O que a gente espera? A gente, pelo menos para os meus pacientes, né? A gente espera que ele vá andar de novo? Não, eu não espero isso, mas eu espero preservar a função pulmonar, eu espero preservar a função de membros superiores. E como é que eu me baseio nisso? Nas escalas, né? Hoje em dia, infelizmente, a gente não tem estudos com qualidade de vida, né? A gente tem e avaliação de tratamento. A gente tem estudos com as escalas funcionais e motoras, né? É o que a gente tem agora. Embora a gente consiga perceber em alguns pacientes a melhora da qualidade de vida, né? Pelas escalas que a gente vem aplicando. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. É uma conversa, né, da equipe toda em conjunto, do familiar, e às vezes, Júlia, não sei se qual é a sua experiência disso na criança, né, na parte mais infantil. Mas a gente vê muito mais nos nossos pacientes, adolescentes e adultos, uma expectativa do cuidador. O paciente com atrofia muscular espinhal, geralmente ele já cresce com aquela dificuldade, é o que eu observo. A gente atende os dois grandes N que a gente tem lá no ambulatório, é a esclerose lateral amiotrófica e a atrofia muscular espinhal, e a gente vê nitidamente o impacto psicológico disso. O paciente com atrofia muscular espinhal, esclerose lateral amiotrófica, ele foi ativo durante toda a vida, e de repente ele perde rapidamente a capacidade laborativa, né?
Os pacientes com atrofia muscular espinhal já não são tão assim, né? Eles crescem com aquela dificuldade. A gente tem pacientes que jogam power soccer, né? Que fazem atividades, que estão constituindo sua família. Então, a gente vê uma expectativa até, às vezes, muito maior do cuidador. E isso, a psicologia entra muito ajudando a gente nesse sentido. Então, acho que é uma conversa em relação aos aspectos, as comorbidades que o paciente tem, a expectativa que o paciente tem em relação ao tratamento, né? E o que esperar. Isso na minha experiência dos pacientes mais adultos. Dentro da pediatria, né, dentro da neuropediatria, a gente tem desde o paciente que acabou de fazer o diagnóstico e tem pouco sintoma, tem 3 meses de vida, tem 4 meses de vida, fez um diagnóstico intrauterino e acabou de nascer, né? Tem uma variedade de quadros que a gente tem que considerar. De forma geral, o primeiro tratamento que você começa é o primeiro tratamento que você consegue, né? O que você conseguir de mais rápido, você já vai começar a preservar uma função neuronal, nem que seja uma ponte para um segundo tratamento, né? Que é o que os pacientes com a terapia gênica têm tentado fazer, né? Que a gente já tem o PCDT da nusinercena para AME tipo 1 e tipo 2. Então, o paciente fechando o diagnóstico de AME tipo 1 e tipo 2, ele já consegue, dentro de mais ou menos um mês, o início da medicação através da farmácia do Estado, né? E aí, esse paciente, ele sendo elegível para terapia gênica, ele tendo menos de 2 anos e tendo ou pelo menos, no máximo, 3 cópias de SMN2, ele é elegível para o Zolgensma e o paciente, a família, vai tentar, de alguma forma, conseguir angariar fundos, enfim, para fazer uma ponte para uma terapia gênica. E aí tem aqueles pacientes que querem fazer a terapia oral ao invés da nusinercena para fazer essa ponte, né? E teve um paciente que veio e que ele queria fazer uma terapia oral, só que ia demorar para fazer a judicialização, para conseguir. Então, assim, a gente conversou com eles e tal, com a família, para conseguir o convencimento de iniciar mais rapidamente a medicação intratecal, né? Então, e aí os pacientes que já são mais velhos, que não são elegíveis para a terapia gênica, é uma conversa, sim, de custo, né, do Rigiplan, nesse momento é uma conversa de custo e de judicialização, mas o que a gente acaba fazendo realmente é a nusinercena pela facilidade de acesso que a gente tem pelo PCDT nesse momento, então os pacientes não costumam questionar muito o início da medicação oral ao invés da nusinercena, porque vai ser um início mais precoce e vai ser uma coisa que o Estado já está custeando, né? Mas entrando em breve o Rigiplan via PCDT, o que a gente vai ter o Rigiplan, ele é mais barato que a nusinercena até 18 quilos. E depois ele, como ele vai sendo ajustado para o peso, ele acaba se tornando uma medicação que vai encarecendo, né? E aí... A gente fala que fica mais caro depois. Porque o Rigiplan, ele é uma medicação que ele é ajustada para o peso, né? Então, conforme a criança vai crescendo, a gente vai ajustando para o peso e a medicação vai ficando mais cara. A nusinercena é uma medicação que ela O Rigiplan é porque, assim, essa conta do fica mais caro após 18 quilos é um dado que eles mesmos colocaram para pleitear a economia, né, para entrar com o PCDT, né? Porque nesse momento fica muito mais caro, independente do peso. Eu não sei porque seria assim, o que eles subsidiariam... Fiz uma pesquisa né? disso. Eu fiz uma pesquisa antes da aula e até para não falar nada desatualizado, né? Mas o valor em âmbito particular, né, é em torno de 80 mil. E o paciente usa, ajustado pelo peso, em torno de 2 frascos, é 80 mil o frasco. Então, ele usa por mês 2 frascos, né? 160 mil. No âmbito público, por conta da quantidade de medicamentos que são solicitados de uma única vez, tem um desconto. E aí, cada frasco sai por 22, 23 mil, mas o paciente usa 2 frascos por mês. Mais ou menos essa conta. Que a nusinercena, é isso que a Karina tinha falado mais cedo, ele sai em torno de 250, 300 mil no âmbito particular, mas
devido a esses subsídios, ele acaba saindo 160 mil o frasco. Não sei se todo mundo aqui está familiarizado com o esquema de aplicação, mas no Zinersena a gente faz um esquema de dose 0, dose 15, dose 30 e depois dose no D58, depois ele fica sendo de 4 em 4 meses. E o Rigiplan, ele é uso oral diário. Então, você multiplica, assim, na verdade, quando o paciente está na dose de manutenção, ele faz 3 frascos por ano. Então, 200 mil vezes 3, né, que o paciente vai fazendo na dose de manutenção. Né? As pacientes que a gente tem lá, nesse momento que elas estão usando desde 2019, desde dezembro de 2019, elas teriam gasto, se o preço fosse esse desde o início, que não era, né, elas teriam gasto em torno de uns 4 milhões de reais até agora, mais ou menos. E é uma medicação que a perspectiva é que ela use para o resto da vida, porque quando elas começaram o tratamento nem tinha ainda a aprovação da Anvisa da terapia gênica, e elas agora não são elegíveis para terapia gênica, então elas vão continuar usando essa medicação até não ter indicação ou, né, até a gente decidir parar por algum motivo. Eram 2 irmãs e uma foi essa história, pegou uma pneumonia, foi para um hospital no interior do estado e ela agora está morando em Saracuruna, porque a família... Sair, né? Não, assim, ela faz macro, ela precisa de suporte de oxigênio, ela não está fazendo VNI, mas a família não tem condição de conseguir um home care em casa, a família é muito simples. E aí ela está morando lá e a pequenininha nunca teve uma pneumonia na vida. Né? E são 2 pacientes com tipo 2. E aí elas já gastaram isso aí de dinheiro, mais ou menos. E a grande questão também, uma das perguntas, é que a gente falou do custo e o que esperar do tratamento, né? Quer dizer, essa é uma questão que você faz a prescrição, não é? Mas o que a gente pode esperar de resposta do tratamento? Vamos começar pela neuropediatria e depois nós vamos passar para o papo adulto. Depende da gravidade do quadro, né? Claramente, porque se o paciente já está com aquela perda instalada há muito tempo, ele já perdeu o sentar já tem 3 anos, ele não vai recuperar esse sentar. Mas o que a gente vê, assim, essas pacientes, inclusive, elas começaram no Zinersena via judicial. Entre a prescrição e conseguir a medicação foi quase 1 ano. E aí elas já estavam começando a perder o sentar. Já estava começando a sentar só com apoio, muito instável, e quando a gente começou a medicação, elas começaram a sentar independentes, sem apoio nenhum. Então, elas conseguiram recuperar alguma coisa do que elas tinham perdido, mas a função de membro inferior mesmo, de sustentação de membro inferior, não conseguiram recuperar nada. Então, assim, depende do timing que a gente, entre começar a medicação e o que o paciente estava perdendo naquele momento, né? Do que a gente consegue salvar de neurônio e aproveitar ali de restabelecer a função muscular dentro dos poucos neurônios que sobraram, da gente fortalecer aquela musculatura. Você acha que a imagem ajuda alguma coisa em termos de você ter esse fator prognóstico? Imagem em pediatria no Rio de Janeiro. Se eu tenho um corpo inteiro, eu posso ver como é que está essa musculatura, eu posso avaliar melhor, né? Você tem essa experiência ou não? E lá fora o pessoal faz. Não, eu nunca pedi uma ressonância das meninas com atrofia muscular, mas assim, eu sei que eu não conseguiria, porque o nosso estado, assim, não sei se todas as pessoas conhecem a situação de ressonância magnética infantil no nosso estado, mas assim, não existe. Assim. Em relação ao tratamento, o nosso objetivo maior, né, é a estabilização da doença, né? A gente tem um paciente que está tratando com a terapia intratecal, ele no início do tratamento chegou a melhorar a parte funcional dele, baseada nas escalas, piorou um pouco e o que ele vem fazendo é a estabilização, o que traz para ele uma independência, né? Ele ainda anda, ele trabalha, ele tem uma atividade normal, viaja, trabalho, então a gente consegue, pela experiência que eu tenho nos nossos pacientes, mais a estabilização, a gente não consegue tanta recuperação, mas estabilização da doença. A grande questão é essa, né? Porque é uma enfermidade em que você tem digamos, um hipodesenvolvimento, uma hipoplasia, porque a unidade motora acaba não se fazendo de um modo adequado. Então, criar além disso é difícil.
é estabilizar. Portanto, quanto mais precoce, melhor para evitar a perda. A pergunta que nós temos aqui, eu tenho que afastar um pouquinho, senão... Ah, maravilha, muito obrigado, não preciso ficar com o torcicolo. Obrigado mesmo. A Nelly Matos, ela pergunta, dificuldade na deglutição afeta diretamente a ingestão alimentar e tudo isso é agravado quando presente distúrbios alimentares comportamentais. Como é o trabalho nessa situação, como é trabalhado ou como é trabalhada essa situação na equipe multidisciplinar? A questão da dificuldade da deglutição e até mesmo também o uso de alimentação apropriada. Eu acredito que a pergunta dela seja direcionada para o público pediátrico, né, que envolve a questão dos distúrbios alimentares, né? A gente não tem experiência no nosso ambulatório com a população pediátrica, a gente só trabalha com os pacientes adultos. Mas a partir do momento que o paciente apresenta dificuldades de deglutição, né, isso vem desde do bebê até o adulto, né, isso muito frequentemente na pediatria também, a gente tem um grande problema, porque os espessantes alimentares, que para quem não conhece é um produto que espessa o líquido para que você mude a consistência para que essa criança consiga ingerir, para que esse indivíduo consiga ingerir a consistência que ele consegue. Ele não é indicado para bebês. Então, a partir de uma certa idade, você não pode utilizar espessante alimentar. Então, você precisa tentar ajustar a alimentação com um espessamento natural. Então, você vai engrossar a alimentação, seja com uma batata, seja com inhame e assim por diante. Daí a importância de um outro profissional, que é o nutricionista. Né? Porque, do ponto de vista fonoaudiológico, eu vou determinar qual é a melhor consistência para a biomecânica de deglutição daquele indivíduo naquele momento. Agora, se eu preciso, do ponto de vista nutricional, né, se eu preciso suspender o arroz, por exemplo, né, e substituir por algo que seja pastoso, se isso vai ser uma batata, se isso vai ser um inhame, né, o quanto esse alimento ele vai ser capaz de atingir o VET calórico e nutricional, isso é o nutricionista que vai determinar, né? A gente tem um nutricionista no ambulatório, que a gente brinca que a corda é caçamba, não consigo trabalhar sem o nutricionista, porque eu vou dizer, olha, não pode comer isso, isso e isso. E o que vai fazer com essa alimentação? Como é que a gente vai conseguir ajustar do ponto de vista nutricional? Então, a gente tem um nutricionista diretamente relacionado. Nas crianças, um grande problema é justamente os distúrbios comportamentais que envolvem essa alimentação adaptada, né? O quanto essa criança não aceita aquela consistência, e aí entra mais uma vez a psicologia também, trabalhando com essas crianças e com essa família para conseguir lidar com essas modificações de consistência que são necessárias para que esse paciente não faça infecções pulmonares de repetição, que é o que acontece com muita frequência, né? As pneumonias de repetição, porque esse paciente faz aspiração laringotraqueal. Isso tem a ver também com o custo, né? Porque é mais um custo agregado, que é o tipo de dieta que vai ser oferecida, a circunstância da família. Imaginem um problema, muitas vezes, social, que o neuropediatra se depara, como também o neurologista acaba se deparando. E a pergunta acabou apagando aqui, a Nelly continua ainda questionando quanto ao ganho de peso, se o ganho de peso interfere na liberação ou dose da medicação. Para o Risdiplam, acima de 20 quilos, a dose não vai mudar, né? Para o nusinercena também não. Na verdade, a nusinercena, como é que a gente faz a aplicação, né? A gente é intratecal, então a quantidade de líquido que a gente tem colocado no medicamento são 5 ml, então a gente retira por punção lombar 5 ml e injeta, né, via intratecal os 5 ml. Então, no meu caso, como os pacientes geralmente têm mais de 20 quilos, isso não, o peso em si não vai interferir. Dentro da pediatria, o que a gente faz é mais com Risdiplam mesmo, né? Porque a medicação a dose vai alterando de forma dinâmica conforme a criança vai crescendo. E o que a gente ela ainda não está no PCDT, então ainda não é liberada gratuitamente pelo Estado, mas quando o paciente consegue, geralmente por via judicial, e eu não tenho nenhum com Risdiplam por via judicial, mas eu tenho outras medicações que sofrem esse mesmo processo, o paciente vai usando a dose desatualizada até liberar a atualização do processo, né? Ele chegou na faixa de peso
do step próximo da medicação, eu faço uma receita falando sobre a atualização da dose da medicação e o paciente leva para a defensoria para fazer a atualização da dose, e quando a dose chega atualizada, aí a gente atualiza a dose que o paciente recebe. O mais importante é lembrar que ganho de peso é um grande problema, né? Então, alertar as famílias que o ganho de peso, inclusive, dificulta o próprio processo do acompanhamento fisioterápico, da própria performance, que aquela massa muscular é comprometida, né, vai ficar pior ainda quanto mais peso houver. É uma corda bamba entre o paciente não pode ganhar peso, mas não pode desnutrir. Exatamente. Não, Ela exatamente. queria fazer uma pergunta. Vale a pena usar a dose não atualizada? Eu sou Lígia, sou ligante da LANEC, da Unirio, coordenada pela professora Karina. Gostaria de saber se vale a pena usar a dose não atualizada, né, regularizada pelo peso da criança, pelo custo que você vai ter no processo de você usar talvez uma dose inferior à recomendada? Assim, a dose tem uma faixa, né, que eles garantem que vai ter algum efeito de medicação, né? Você fazer uma dose um pouco abaixo do peso da criança significa que você ainda está tendo algum efeito de medicação, é melhor do que você fazer dose nenhuma, né? O que a gente faz, às vezes, assim, a medicação, por exemplo, a que eu tenho, que eu faço essa atualização, é de uma outra doença, mas que geralmente tem uma faixa de peso. Entre 32 e 36 quilos, a gente faz a dose tal, né? Então, quando o paciente vai chegando ali naquele peso um pouquinho acima, já dá para atualizar a solicitação de dose, né? Então, o mesmo vale para as crianças pequenininhas. O problema do Risdiplam é que é um ganho de peso muito dinâmico, né? Porque é o primeiro e o segundo ano de vida, o peso vai dobrando e vai triplicando dentro do primeiro ano, né? Essa atenção é interessante porque o neurologista, né, não tem esse perfil. Você veja que é um processo muito dinâmico na AME, na modalidade Vering-Hoffmann, tipo 1, em que é muito rápido o processo, a criança ganha peso, vai crescendo, enfim. E sem dúvida, se não houver essa atenção quanto à nutrição, o neuropediatra, o nutricionista, o psicólogo, enfim, eu acho que nesse segmento aí é que a equipe multidisciplinar, inclusive, porque o bebê sempre chama mais atenção, tem um lado mais afetivo do comprometimento da criança. Então, certamente, a equipe multidisciplinar tem uma chega muito maior, né? A gente faz eu até brinco dizendo para elas que a gente faz o diagnóstico, a gente indica o tratamento, mas quem está no dia a dia acompanhando essa resposta, esse ganho, o ganho de peso saudável, por isso nutricionista, é a equipe multidisciplinar. Então, eu acho fundamental o acompanhamento multidisciplinar, porque é o que vai somar ao tratamento medicamentoso, né? Então, a gente não faz uma terapia sem a outra. Tem que ter esse acompanhamento conjunto. Quem realmente fica ali no dia a dia é bem mais equipe multidisciplinar, né? Os grupos, existe a Sociedade Latino-Americana Neuromuscular, que nós dela participamos. Aliás, eu recomendo que todos participem. A sociedade Solani, que é a Sociedade Latino-Americana, recentemente houve um congresso em Bogotá, e lá esteve o nosso colega Edmar Zanotelli, que sem dúvida, um outro colega com uma grande experiência em nosso meio, nesse grupo de pacientes, né, lá no HC, da Universidade de São Paulo. E é interessante que a gente interaja, porque outros grupos, como o grupo de Buenos Aires, o professor Dubrovski e outros colegas em Buenos Aires, Chile, enfim, esse conhecimento é dentro do contexto latino-americano, porque nós temos particularidades na nossa região, no globo, não é? Particularidades alimentares, sociais, socioeconômicas e assim por diante. Então, eu recomendo e convido todos que participem da Sociedade Latino-Americana Neuromuscular. Depois podem até fazer um encaminhamento que eu posso providenciar isso, já que nós já fizemos um evento, o segundo congresso da Solani foi feito aqui no Rio de Janeiro, eu tive a honra de presidir, e foi uma discussão muito interessante, mas à época não tínhamos os conhecimentos que temos hoje. Veja a velocidade do conhecimento e como é importante a discussão que estamos fazendo aqui do tratamento de uma enfermidade, embora rara, mas o raro deixa de ser raro quando acontece bem perto da gente.
ou com a gente. Então, esse conceito é fundamental dessa história que a gente ouvia muito. Era até uma situação dos médicos, não, isso é raro, não vamos ligar para isso, mas não é assim. Ao contrário, hoje várias e várias e várias doenças são consideradas raras, não só no âmbito neurológico, como em demais especialidades médicas. E precisa realmente muita atenção. Daqui a pouco eu acho que está atento aí o Sidney, nosso colega, e eu queria... Sidney, está me ouvindo? Perfeito, professor. Ah, maravilha. Vamos ver se o Sidney aparece. Dá para ele aparecer um instantinho? Deixa eu liberar aqui. O Sidney é um colega de longa data, viu? E cadê você? E eu convidei o Sidney para fazer, porque ele sempre, como vários outros colegas, prestigiam as reuniões do Clube do Nervo, sempre com perguntas muito interessantes. E depois eu queria ver também a lista daqueles que estão nos assistindo. Mas o Sidney, pela experiência que tem, como é que você vê, Sidney, hoje essa situação das doenças raras e novas possibilidades terapêuticas que nós temos para várias delas, e a questão do alto custo, ou aquilo que você viu maravilhosamente discutido aqui pelas colegas, em termos das possibilidades do que a gente pode ter em termos de início de tratamento, como interromper, quando indicar e quando até dizer não. Eu gostaria que você fizesse a sua impressão como experiente clínico. Tá. Professor Oswaldo, muito obrigado aí pelo convite, parabenizo as colegas e as professoras, com certeza foi uma revisão muito boa, um aprendizado para a minha pessoa. Eu sou um neurologista de adulto, há muitos anos eu não ponho mais a mão em criança, apesar de ter sido formado no grupo aí do professor Oswaldo, do Instituto, na possibilidade de sempre avaliar os pacientes da tenra idade até a idade mais velha, mas há muitos anos eu não lido mais com criança. Tentando responder o que o professor Oswaldo questionou, várias respostas já foram dadas pelo professor Oswaldo e pelos palestrantes. Do meu ponto de vista, do meu mundo real, o que eu vejo são pacientes que eu sou chamado, ou meu grupo é chamado para opinar a nível de UTI, e pacientes que vêm do interior, que acabam caindo no ambulatório ou até no próprio consultório. Do meu ponto de vista real, vou responder a minha realidade. Eu sou de uma geração que você ia até o diagnóstico clínico. O Oswaldo várias vezes aí falou no Wernicke-Hofmann que a gente estudava para fazer prova no SUS, né? Isso vai cair na prova do SUS. É isso aí. Um tempo lá atrás, ou seja, há 40 e tantos anos atrás, fazendo prova para passar no SUS, ou no antigo ENPS. Então, todo o meu movimento do mundo real, eu tenho 2 colegas que nos amparam para fazer a dinâmica que as professoras colocaram, que é o grupo do Edmar e o grupo do Marcondes, lá em Campinas. São 2 colegas de imensa sapiência que nos ensinam muito do ponto de vista do diagnóstico da doença. E, a partir do momento que houve toda essa explosão genética, todos nós mais antigos fomos obrigados a tentar entender a genética, estudar a genética, porque a medicina do futuro, basicamente, é genética do ponto de vista basal. Então, para nós, neurologistas clínicos de adulto, o encaminhamento para um serviço especializado é o ideal. Só que a nossa conjuntura do mundo ideal esbarra em algumas coisas. Você tem uma população que tem um nível educacional de saúde muito baixo, mesclado com aqueles conceitos que o Oswaldo colocou da emotividade do latino. Nós temos uma dificuldade muito grande em acesso a serviços especializados. Nós temos uma dificuldade muito grande de planos de saúde entenderem a dinâmica da medicina mundial, a boa ciência. E quarto, nós ainda temos um quarto poder, que é a mídia. O doutor Oswaldo fez esse comentário logo no início da apresentação. Esse conjunto de coisas nos dificulta muito a ter uma resolução médica quando nós não estamos em serviços especializados, como da doutora Karina, do professor Oswaldo, do Marcondes, do Edmar, que são pequenos números de pacientes que têm acesso a essa possibilidade de diagnóstico genético
terapia gênica, mesmo com todas as dificuldades que a doença nos afeta do ponto de vista científico. Então, no meu mundo real, a judicialização ainda vai ser uma dinâmica em que o serviço, o paciente pode lançar mão na busca de um acesso ao que há de mais moderno no tratamento da patologia. Mas, no meu mundo real, aqui em São Paulo, como o Oswaldo, nós lidamos com esse processo todo de judicial. E que também nós temos um entendimento que o juiz, o judiciário, não consegue entender a dinâmica da patologia, a dinâmica da necessidade de tratar este paciente, que, por sua vez, depende de uma coisa chamada custo, dinheiro. Então, nós lidamos com uma série de adversidade para que a nossa profissão médica seja bem exercida, que é o papel nosso de salvar vidas, ajudar as pessoas. Sidney, você sempre pontual e com comentários muito precisos, viu? Por isso que eu convidei para esses comentários, que nós estamos chegando já ao final, nesse Dia dos Namorados, né? Ao final desta edição do Clube do Nervo, e não poderia ser melhor do que ouvindo os seus comentários com grande experiência na prática clínica. Essa é a nossa realidade, como você resumiu muito bem, depois de várias observações aqui feitas, mas a gente tem que ter o pé no chão. A gente tem que viver no mundo real. E esse mundo real, nós temos que tê-lo assim muito em mente para que a gente não possa sair daqueles cânones que nos permitam, acima de tudo, cuidar melhor dos nossos pacientes. Desse modo, já está chegando ao finalzinho, eu queria de que cada uma de vocês fizesse uma consideração, tá? Antes de encerrar. Então, qual recado você gostaria de mandar, não só os colegas aqui presentes, como também para os de casa? Eu acho que a gente falou muito em relação ao custo como um fator assim, detrimental em relação ao paciente que já tem muita carga de doença, né? Mas acho que a gente tem que ter em mente também que os tratamentos eles trazem para os pacientes pequenos com pouca carga de doença, eles trazem realmente muita esperança, né? É uma doença que antigamente, a história natural era uma criança que ia a óbito com menos de 2 anos de vida. A gente tem a possibilidade de oferecer para essa família, fazendo diagnóstico precoce, iniciando a terapia oral ou intratecal como ponte para uma terapia gênica, conseguindo fazer um tratamento direitinho, né, e conseguindo fazer uma assessoria boa para essa família, conseguindo fazer um acompanhamento multidisciplinar adequado. A gente tem a capacidade de pegar uma criança que morreria com 2 anos de vida e colocar ela para sentar, colocar ela para comer, colocar ela para andar, né? E eu acho que a gente tem que tentar focar, assim, tratar isso como uma urgência neurológica, que né? E tentar não retardar esse diagnóstico de jeito nenhum, né? Um bebê hipotônico numa primeira consulta de pediatria geral é uma urgência neurológica e você tem que fechar esse diagnóstico, assim, com a maior brevidade possível, porque a gente sabe que o primeiro tratamento vai demorar pelo menos 1 mês para conseguir, então se você demorar mais de 1 mês para pedir esse teste genético, você está atrasando a vida desse paciente e é uma sequela que a gente não vai conseguir recuperar, né? O paciente que demora 1 ano para começar a medicação é uma sequela que a gente não vai conseguir recuperar, mas o paciente que a gente consegue fazer tudo direitinho e fazer os melhores tratamentos possíveis, a gente está mudando completamente a vida dessa criança e a vida dessa família. E a Karina tinha pedido para eu falar um pouquinho sobre triagem neonatal. O Rio de Janeiro, por enquanto, ele só testa 5 doenças. Tem outros estados no Brasil que já estão muito mais avançados que o estado do Rio de Janeiro, mas a testagem para atrofia muscular espinhal ainda não está disponível em nenhum deles. Existe um planejamento de screening neonatal no Brasil que planeja colocar eventualmente atrofia muscular espinhal no screening neonatal, mas ela vai entrar assim numa fase 4. Primeiro vai entrar a triagem para toxo, para aminoacidopatias, para
imunodeficiências, e aí vai entrar a triagem para AME. O Rio de Janeiro não está na fase 1 ainda, mas a gente vai chegar lá. Porque assim, a triagem neonatal não basta você oferecer a triagem, né? Você tem que oferecer uma infraestrutura para receber esse paciente com a triagem positiva. Então, é uma caminhada, assim, a lei essa lei que colocou esses 5 passos para aumento da triagem neonatal, ela foi aprovada em 2021 e a gente ainda não está no passo 1. Mas tudo essa complicação de conseguir uma infraestrutura e conseguir fazer um acesso para o paciente, porque também não adianta você fazer o diagnóstico, colocar na mão da família, ter atrofia muscular espinhal e boa sorte, CISREG, né? Então, a gente ainda vai chegar nessa realidade, nesse mundo ideal aí, em que a gente consegue fechar um diagnóstico de uma criança num período neonatal e consegue referenciar ela para iniciar os tratamentos o mais brevemente possível. Você sabe que você respondeu, que eu estava aqui coçando a língua, porque os países mais desenvolvidos já fazem isso, quer dizer, a criança nasce e já faz todo um sequenciamento de tal sorte que você veja as mutações ali existentes. De qualquer maneira, mesmo que a gente não tenha o recurso do tratamento, mas é uma possibilidade de se conhecer melhor a doença e estudá-la mais. Isso também é uma visão que tem que ser mostrada para a população. Muitas vezes nós não temos, digamos assim, não conhecemos a doença ao certo, mas vamos procurar estudá-la, e quanto mais se estuda, melhor possibilidade nós teremos de poder tratá-la. Às vezes um vai morrer, o outro vai morrer, mas daqui a pouco o terceiro não morre. Quer dizer, aqueles como o Sidney e eu, com muitos anos já de neurologia, quantas doenças o indivíduo morria e hoje já não morre mais. Ou seja, isso tudo advém do conhecimento. Então, o conhecimento nunca é demais. Eu acho que mesmo que se faça um diagnóstico, portanto, aí os políticos, eu acho que vale a pena investir, precisamos investir no diagnóstico, quanto mais precoce, melhor. Não importa que esta ou aquela doença não tenha tratamento, mas conhecê-la é fundamental para nós aprendermos a tratá-la. Eu acho que esse é um recado também importante que a gente deve deixar aqui. Entendeu? Só para terminar, porque a gente fala em não aproveitar tão bem a medicação, né? E o custo da medicação quando a gente usa num paciente com AME tipo 1 ou tipo 2, com 2, 3 anos de idade, mas com diagnóstico precoce, esse dinheiro é mais bem empregado, né? Inclusive, tem estudo de qualidade de vida, não de qualidade de vida de forma geral, mas assim, do uso do screening neonatal para cálculo de anos de vida perdido e anos de vida de qualidade, né, com esse paciente quando você faz o tratamento precoce versus quando você perde uma parte da população para doença rara. Pensar também, só fazendo esse link, no custo que é para o paciente que eventualmente evolui para ventilação mecânica, como a sua paciente que está internada, qual é o custo disso também, e ocupando diário. leito de CTI. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração, né? Obrigado. E a sua participação foi fundamental, e daqui a pouco vamos ter um revival disso, vamos voltar a discutir, porque a gente está sempre aprendendo. Isso é o que vale. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Gil. Obrigado mesmo. Tá? E obrigado pela Karina ter convidado a nossa colega, que foi sensacional. Bom, Débora, agora é você. O que você aconselha, viu? Como sua última palavra. A avaliação precoce das alterações de deglutição e de mastigação e deglutição, ela faz com que a gente consiga promover qualidade de vida para esses pacientes, né? Então, quando a gente pensa em alimentar alguém, né, a maioria das nossas relações sociais e afetivas acontecem em volta de uma mesa. Então, quando a gente fala de alimentar, a gente não está falando só de receber nutrientes suficientes para que você se mantenha mais gordinho, né? Ou mais magro, mas tem toda uma relação afetiva envolvida no ato de se alimentar. Então, quando você consegue avaliar esse indivíduo precocemente, você consegue traçar planos de tratamento para manter esse paciente se alimentando por boca de forma segura durante o máximo de tempo possível, né? E isso faz com que a gente consiga melhorar a qualidade de vida, né? Então, esse paciente conseguir sentar à mesa com a sua família no Natal e se alimentar da mesma consistência que a sua família é um grande ganho. Então, se a gente consegue manter esse paciente 1 ano, 2 anos, com essa mesma função, sem que eu precise
bater a alimentação no liquidificador, mudar a consistência do líquido, isso é um grande ganho. Então, isso vem a partir de uma avaliação precoce, identificação precoce de alterações, né? Então, a presença do fonoaudiólogo e do nutricionista, e mais uma vez eu falo que a gente precisa trabalhar junto, é fundamental para que a gente consiga manter esse paciente e estabilizar os aspectos de biomecânica de deglutição desse indivíduo para que a gente possa promover qualidade de vida. Muito obrigado, Débora. Eu acho que isso é importantíssimo. Você sabe que eu tenho por hábito, é importante, o neurologista sempre dá atenção à questão da deglutição, da fala. Então, sempre se deve perguntar, não importa qual seja a condição clínica, mas se ele percebe alguma modificação desse hábito. Isso deve fazer obrigatoriamente parte da anamnese em qualquer paciente, que às vezes a pessoa não dá importância. Ele vem apresentando o problema, mas ele não refere. E aí, Vivian, agora é você. O que o fisioterapeuta deve ter sempre? Qual o grande recado para as nossas colegas fisioterapeutas? O que você... Bom, eu queria aproveitar a oportunidade, né, agora no finalzinho da fala, mas para pontuar duas coisas muito importantes que foram discutidas aqui, e uma que eu gostaria muito de ter falado até um pouco mais, que é a questão da importância da ventilação não invasiva para esses pacientes, né? A Júlia falou muito aqui de paciente internado em terapia intensiva, essas crianças muitas vezes são traqueostomizadas precocemente por conta da doença, e eu e Karina tivemos a oportunidade de, em São Paulo, conhecer o Dr. John Bach, que é um neurologista, e junto com o fisioterapeuta Miguel Gonçalves, conseguiram, através da ventilação não invasiva, tirar muitas crianças da traqueostomia. E essas crianças terem uma qualidade de vida um pouco melhor. Então, eu acho que fisioterapeutas que estudam e que trabalham com doenças neuromusculares devem investir muito no cuidado da ventilação não invasiva e na tentativa de retirar esses pacientes da traqueostomia, se possível, precocemente. Um outro ponto que eu queria trazer aqui para a discussão, e eu acho muito válido, é o olhar para o adulto com o AMI. A gente tem, realmente, a mídia acaba trazendo muito o olhar para a pediatria, porque, obviamente, são crianças, são bebês, e isso aí é muito mais fácil, vende muito mais a criança. Mas nós temos uma população de pacientes com uma atrofia muscular espinhal que tem uma vida com qualidade. São mulheres lindas, são rapazes maravilhosos, com família, com filhos, casados, com seus negócios, que sim, a gente pode dizer que são pessoas que tiveram sucesso. E às vezes a gente associa muito a doença neurológica como algo que a pessoa é fadada ou é rotulada pela própria doença. Então eu gostaria de olhar também, que a gente tivesse esse olhar para os adultos com o AMI, que eles também possam, que a gente pode estar conseguindo fazer esse trabalho muito bem, eu diria, com essa equipe maravilhosa que a gente tem lá no Gafre. É isso, é o que eu queria falar. Dando muitas vezes um diagnóstico negligenciado nessa população, entendeu? Muito negligenciado. Muito obrigado mesmo a você e, oportunamente, teremos você de volta. Karina. Bom, para finalizar, queria agradecer a participação de todos vocês, a participação da equipe lá que trabalha com a gente, dos membros da LANEC, de quem não pôde vir presencialmente, mas está assistindo de casa, né, as contribuições que foram feitas do pessoal que está assistindo de casa. E eu queria dizer o seguinte, se ele puder colocar o último slide, o penúltimo slide. A gente está falando aqui de uma doença rara, né? O tempo todo aqui, desde que começamos falando de uma doença rara. Mas tem uma frase muito importante que, por falha minha, não sei agora o autor, mas acho que o professor pode me ajudar nisso, que diz o seguinte, né? Que a gente só acha o que a gente procura e a gente procura o que a gente conhece. Então, se a gente não sabe que a doença existe, se a gente não conhece essa doença, como é que a gente vai procurar, né? Então, nesse contexto, e dizendo, né, a importância da equipe multidisciplinar e da necessidade de profissionais capacitados, né, para tratamento dessas doenças, que são doenças raras, então não é de conhecimento comum por ser raro, mas a gente tem uma oportunidade de aprender mais sobre essa doença, de detalhar mais, né, aquilo que foi falado aqui, que se ele puder passar, por favor, o próximo slide. No Ineuroeduca, né? O Ineuroeduca é um projeto que está sendo coordenado pelo professor Osvaldo, que aí no segundo semestre a gente vai conseguir trabalhar melhor nesse projeto, que é uma plataforma de cursos em neurologia, e aí envolvendo as várias áreas da neurologia. A gente vai desenvolver um módulo de neuromuscular, onde a gente vai abordar todas essas questões em relação à atrofia muscular espinhal e a outras doenças, né?
e que eu queria convidar vocês para participar desse curso, da equipe médica, da equipe não médica, porque eu acho que a gente tem que unir esforços, né, e conhecer a doença para que a gente possa evoluir nesse contexto junto com o paciente. Tá? Então, não se esqueçam do Neuroeduca. Semestre que vem a gente vai conseguir dar já uma programação, né, sobre o curso. Tá bom? Eu queria agradecer ao professor Osvaldo novamente, agradecer a todos que estão aqui assistindo e qualquer coisa, estou à disposição. Obrigada, professor. Obrigado a você, Karina. E realmente a razão do Neuroeduca, como de outras atividades educacionais que vêm surgindo no país, elas são importantes porque, acima de tudo, mesmo o profissional da área de saúde, como também a população, ela só cresce com a educação. Então, a educação continuada é fundamental. Seria fundamental também que a mídia fizesse a sua parte, mas e não explorasse a forma, o bonito, o que custa, o quanto vale. Eu acho que existem coisas muito mais importantes. E dentre as coisas mais importantes que nós conhecemos é aquilo que nos faz, no Dia dos Namorados, estarmos aqui. É o amor, não é? É o amor à profissão, é o amor ao paciente, e aquele que tem esse dom, esse sentimento, melhor dizendo, assim como o Sidney. Obrigado, Sidney, viu, por nos Oswaldo, depois você me acompanhar. permite um segundo. Então, agora, já permita agora o segundo, hein? Tá. Parabenizar as professoras, e essa frase foi dita, está escrita na entrada da Faculdade de Medicina de Harvard, 1920, Oscar Wilde, considerado um dos melhores clínicos americanos. Sabia que um de vocês dois iam me ajudar. Tá. Não, mas E o Sidney certamente conhece todas. Pô. E segundo, pedi ao grupo da Karina, eu e o professor Oswaldo já superamos vários problemas da sociedade brasileira. Com certeza o seu grupo também vai superar. Então, eu lhe peço, continue fazendo ciência, porque ciência vai nos levar a construir uma população em Marte. Sem ciência, não chegamos a lugar nenhum. É isso aí, muito obrigado, Sidney, pela sua participação, de fundamental importância. Quando eu te convidei, foi por isso, eu sabia que a sua intervenção seria primorosa. Agradeço a você, agradeço a Karina, agradeço a todo o grupo aqui do Copstar pelo suporte, o Coffee Break excelente, e tudo isso grátis, viu? Nós não gastamos um tostão sequer, viu? Ao Pantoja, que é um colega excepcional, que coordena todos os grupos aqui na região sul, dos centros de estudos. Agradecer a Raquel, que desenvolve o programa no post, e hoje a mesa de som e imagem, o Rickey, que trabalha diretamente com o Bernardo, e daqui a mais ou menos uns 5 dias a uma semana, vocês terão essa edição do Clube do Nervo no YouTube. Então, oportunamente, aquele que quiser rever, e vale a pena rever, porque a gente está sempre aprendendo e essa discussão foi excepcional. Muito obrigado a você, Karina. Uma boa noite a todos e hoje é dia de amor. Feliz Dia dos Namorados para vocês. Grande abraço.